Olá, esse é mais um episódio do podcast Mesa e Café e hoje estamos com um convidado muito especial que ele já vai se apresentar para vocês. E só lembrando que este podcast só acontece graças ao patrocínio do Torre Center, a maior rede de salas comerciais aqui de Caxias. Temos salas disponíveis para alugar por hora, por mês. Agende aí a sua visita e venha nos conhecer. E também patrocinado neste episódio específico por Vitor Rômulo Arquitetura e Urbanismo e Rosiel de Irmãos Assessorias. E sem mais delongas, este episódio falaremos sobre imóveis. Se você tem um imóvel e ele não está regularizado, ou se você acha que só o seu recibo de compra e venda é o que regulariza o seu imóvel, acompanhe a gente aqui neste episódio. E já estamos na mesa, pegue seu café que o episódio vai começar. Então, estamos aqui com o Vitor Rômulo. Vitor, se apresenta pra gente. A gente sempre começa aqui, tem uma praxe no podcast de pedir pro convidado se apresentar e falar quem é você. Quem é você para você. Boa tarde, Zilka. Boa tarde a todos, né? Dependente do horário que estão vendo o podcast. Meu nome é Vitor Rômulo, sou arquiteto e urbanista. Sou coordenador do cartográfico da Secretaria de Regularização Fundiária aqui de Caxias e trabalho majoritariamente nessa área de regularização fundiária urbana. Trabalho diretamente atuando tanto na prefeitura como fazendo trabalhos particulares, né? Muito bom. Você mede as áreas dos imóveis Isso, pelo tudo. GEL. A REURB parte da parte técnica, né, do georreferenciamento, do projeto urbanístico, Sim. e fora a questão da REURB em si, como arquiteto, trabalho também com projetos de residenciais e edificações em geral. Muito bom. E Vitor, você falou aí da REURB, que é o nosso tema central desse podcast de hoje. Você pode falar um pouco para os nossos ouvintes? É um tema que para mim também é muito caro, trabalho com isso, tenho muito apreço por este instituto, mas hoje a gente vai ouvir da visão técnica do Vitor, de alguém que trabalha diariamente com isso, que trabalha com a parte técnica. Isso vai ser muito engrandecedor para a gente. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o que é a REURB, para os nossos convidados entenderem melhor sobre esse Bom, instituto. a REURB, desculpa. Tranquilo. A REURB, como o nome sugere, né, Uhum. é a regularização urbana, ou seja, é um instrumento que ele envolve questões urbanísticas, sociais, ambientais e jurídicas, né? Ela foi um instrumento inovador que surgiu em 2017 com a Lei 3465 e o Decreto 9310. Vem através desses instrumentos da lei, que um dos principais instrumentos inovadores dessa forma de regularização fundiária é a Lei de Estimação Fundiária, que é o quê? É uma aquisição originária da propriedade. E no Instituto da REUB também tem a Lei de Estimação de Posse e outros instrumentos que vêm nela, né? Sim. Então, o Brasil em si tem uma questão de regularização do solo bastante precária, né, ao longo do tempo, como vimos, né? Sim, está A- regularizado. é, Antes da Lei 3465 tinha a Lei de 2011, que também trazia esse termo REURB, só que trazia só a legitimação de posse, que se tornou ineficaz ao longo desse tempo, né? Ao longo dessa janela de tempo. Então, em 2017, foi instaurado essa nova lei que traz um instrumento que a gente consegue, por exemplo, dar propriedade para quem tem imóveis em área pública, por exemplo, que é uma dificuldade, né, de fazer um uso capião em área pública. Sim. Eu vejo que até tem jurisprudência para fazer, mas É é bem difícil. mais demorado, né? É bem difícil mesmo. É interessante, assim, para situar as pessoas que estão nos assistindo. Muitas vezes, né, Vitor, as pessoas compram propriedades sem se preocupar em legalizá-las, né? E de Exatamente. fato registrar aquela propriedade. Às vezes acredito só que um contrato, não, mas o contrato tá registrado, falam assim, registrado, Isso. e quando a gente vai ver é só um reconhecimento de firma pelo Autenticado em cartório. cartório, né? Só isso. E não é isso que confere a propriedade de fato, né? O que confere de fato a propriedade para você, que diz que você é dono do imóvel, é ter aquele registro em cartório, no Isso. cartório de registro A de imóvel. matrícula do imóvel, E né? aí as pessoas não conhecem muito bem alguns institutos e a forma de regularização, pensam que a regularização é só pelo uso capião, né? E aí vem às vezes até assim, mas eu comprei o imóvel tem 1 ano, não dá para regularizar porque ainda não faz 10 anos, então não dá para ir pro uso capião, então não dá para regularizar agora. As pessoas às vezes têm esse pensamento, não é, Vitor? Sim, sim. E assim, quando
Eu até antes de abrir aqui esse episódio, eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e algumas pessoas deixaram suas perguntas. Eu vou fazer aqui para você, para a gente ir construindo a nossa conversa, o nosso bate-papo. Para quem construiu, para quem adquiriu um imóvel agora e quer regularizar, o que ela deve procurar primeiro? Ela deve procurar, né, aqui falando de Caxias, a Secretaria de Regularização Fundiária para se informar melhor quais o checklist que precisa, né? Sim. Ou então um advogado especialista na área imobiliária, né, de Uhum. REURB, porque, querendo ou não, é um nicho um pouco diferente da regularização convencional, né? Querendo ou não, é uma lei relativamente nova, a Uhum. lei de regularização fundiária. Inclusive, tem especializações voltadas só para Só isso, para a né? REURB, sim. Então, basicamente, procurar um advogado especialista ou a secretaria, que lá a gente passa todo o checklist do que precisa. Aqui em Caxias, onde é que fica a Secretaria de Regularização Ela fica Imobiliária para a localizada pessoa? na Rua Doutor Berredo, 1148, Centro. Pronto. E aí lá toda a documentação é dada, o checklist do que precisa. E dentro dessas documentações tem material técnico, né, Isso. para tirar a medida da área Uhum. de fato. E aí, entrando nesse material técnico, onde a pessoa consegue, como é que ela faz? A medida com a trena está sendo válida? Como é que é isso? Olha, a questão, a lei de regulação traz bem claro, né, que o levantamento tem que ser georreferenciado, uma Uhum. exigência que não tinha antes, né, pelas normas, pela Sim, legislação, porque é uma lei nova, então traz exigências novas, né, atuais, que é o georreferenciamento, que é muito importante para a gente ter a clareza nas medidas e na localização geográfica do imóvel, né? uhum. Então, lá na Secretaria tem um checklist da documentação, que é basicamente tudo que ela consegue comprovar de posse do imóvel, recibo de compra e venda, o IPTU quitado também é uma exigência, e documentações pessoais, e também lá embaixo, como você falou, o georreferenciamento, que precisa, que é o georreferenciamento do imóvel Uhum. e o do núcleo urbano no que o imóvel está Da inserido. quadra. Aí vão perguntar, o que que é um núcleo urbano? Sim. É, o menor núcleo urbano é a quadra, ou seja, é aquele núcleo, aquele onde você está inserido, né? Onde você está inserido tem outras casas, tem outras ruas, então você deve contratar um profissional capacitado na área, seja um engenheiro agrimensor, um técnico em agrimensura, um Uhum. arquiteto e urbanista, que é um profissional também bastante indicado, né? Que trata da parte urbana, Sim. e fazer todo o parcelamento do solo da quadra. Você vai contratar ele, vai fazer o mapeamento, seja por drone, GPS de RTK, preciso, vai fazer o parcelamento do solo, o projeto indicando cada lote da quadra, a planta do imóvel, memoriais e a carta de anuência, que aí você vai pegar a informação do vizinho, né, do lado direito, esquerdo, do fundo, e ele tem que assinar concordando que está respeitando os limites e que o profissional fez tudo certinho. Sim, precisa antes de tudo desse material É, técnico, né? Até mesmo para delimitar, né? Eu tenho um imóvel ali no bairro tal, mas isso, na quadra tal, na zona tal. exatamente qual é os limites desse imóvel. E se os confrontantes, aqueles vizinhos, não quiserem assinar, o que que a gente faz? Aí entra naquela coisa, voltando para a legislação. Uhum. Na lei, ela não existe carta de anuência, né? Esse foi um instrumento que a gente usa aqui em Caxias, porque já teve alguns conflitos, né, Sim, entre sim, ó, vizinhos. Então a gente importante se segue na linha assegurar. de pedir anuência, mesmo na lei não pedindo, porque a lei trata, como a lei, assim, no início da lei ficou até um pouco confuso, né? As prefeituras, os profissionais Uhum. queriam fazer a regularização de um imóvel só que isso não se aplica na REURB. Aí, como eu falei anteriormente, o menor núcleo urbano é a quadra. Então, precisa pelo menos do mapeamento da quadra. Dizer onde o imóvel está inserido, qual o número do lote, a quadra. Uhum. Porque quando, por exemplo, uma pessoa está regularizando na quadra, mas todo aquele núcleo vai ser regularizado. Aí, posteriormente, outro vem e já está o registro do parcelamento. Então, quando o confrontante ele se recusa, até porque ele não é obrigado, né? Às vezes está Às vezes ausente, desconfia de que é outra desconfia, coisa. não quer passar o CPF. Então, aí o profissional pode fazer uma declaração de respeito de limite, né? Declarando lá que respeitou o limite direitinho e solicita para a prefeitura fazer a notificação, seja pessoalmente no endereço, né, que está lá do imóvel dela no IPTU, ou então por edital. Muitas vezes acaba sendo por edital, né? Uhum. Que às vezes a pessoa vai receber lá, aí vai meio que negar, mas também não quer dizer que ela tem um problema, né, com a pessoa.
Ela Os só não limites quer ali da assinar área. isso. Muito interessante. E, Vitor, dentro da REUB, a gente sabe que tem algumas pessoas que encontram-se ali em situações de hipossuficiência, né? Não tem condições de arcar com esses custos de material técnico. A REURB, ela tem essa divisão para pessoas que não têm Isso. condições? Como é que ela é feita? Qual é a triagem que a secretaria faz aqui em Caxias? Assim, na lei, né, no artigo 13, se não me engano, Uhum. tem dois incisos, né, que é duas modalidades, na verdade, que é a REUB específica e a REUB social. A REUB social, ela é para quem é baixa renda, realmente se encontra geralmente em bairros de classe de baixa renda, Uhum. né, que não tem dinheiro, né, para custear uma regularização, que às vezes se torna caro, né, pagar todo as taxas, tem que pagar no cartório, Sim. o próprio georreferenciamento, que É. para muita gente também não consegue arcar com esse custo. Então tem lá a modalidade social, que basicamente geralmente quem promove é a prefeitura, né? Chega no Uhum. bairro, faz uma assembleia, cadastra o maior número de pessoas possíveis, e aí ela tem a possibilidade de receber esse registro de graça. Hoje aqui em Caxias a gente teve já alguma área que foi totalmente regularizada Sim, pela. sim. No início, aqui em Caxias, inclusive, foi a segunda cidade do Maranhão a usar a REUB aqui, a ter uma coordenação que tratava disso. Então, foi iniciado em 2019, a coordenação em si surgiu em 2018, né? Uhum. A lei federal de 2017 e a municipal também de 2017. Caxias Então, inovando saiu na pela lei. frente. Saiu Então, em na frente. 2018, já estava a organização, tal, como ia proceder, e em 2019 iniciou de fato a Navila Esperança, que lá já foi completamente regularizado, se não me engano, em média umas 300 pessoas já foram tituladas. 300 pessoas. É, Muita gente. mas aí na Reúbe tem essa divisão, que o bairro todo foi registrado, todos os lotes, só que em Caxias a gente percebe que o povo não tem uma consciência assim do que é a regularização. É. Muita gente deixa de ir, então a gente acaba fazendo metade do bairro, titulando, né? Sim. Porque o imóvel está lá em si regularizado. Tem a matrícula bonitinha lá, só que muitas vezes a pessoa não foi atrás de regularizar. Entendeu? Sim. Então teve a Vila Esperança, teve a Vila São José, que é ali próximo à BR, teve a Volta Redonda, a São Pedro, bairro São Pedro, José Castro. Então teve, acho que uns 7 bairros já que foram feitos e a gente continua fazendo esse trabalho. Atualmente, quais são as áreas que estão sendo regularizadas pela REUB Social? Pela Rede Social, atualmente a gente está fazendo a segunda etapa do José Castro, né, que lá foram titulados 150 pessoas por aí. Nossa, muita Foi gente. metade do bairro, né? Uhum. Só que nem todo mundo aderiu. Sim. E aí a gente está fazendo as outras quadras que ainda faltam, né? E tem também o Castelo Branco, que está sendo feito agora. E em paralelo a isso, a secretaria também recebe a demanda específica, que é o quê? A pessoa, né, às vezes baixa renda mesmo. Ah, mas a prefeitura não vem agora para o meu bairro e eu quero regularizar meu imóvel, eu quero ter os benefícios que traz, né? O que eu tenho direito a um empréstimo, deixar o imóvel em garantia. É importante a gente ressaltar isso daí, né, Vitor? Porque às vezes a gente fala de regularização e a prioridade do brasileiro acaba sendo outra, né? Assim, a regularizar a propriedade não tá ali muito nas prioridades. É sempre o lazer, a saúde, estudo, educação, essas coisas. Mas é importante a gente comentar sobre a moradia, né? O direito de você regularizar a sua moradia, porque as pessoas que não têm a sua propriedade regulada, elas ficam ali numa situação de vulnerabilidade juridicamente falando, né? Se passar por algum problema de posse, ela tem ali, corre o risco de perder a sua posse. Se ela falecer, os herdeiros vão estar com um abacaxi muito grande para regularizar aquilo ali, para dividir entre os herdeiros. Se quiser uma condição de empréstimo, financiamento no banco, as taxas de juros são sempre mais altas para quem não tem um imóvel em garantia, né? E aí, se vai querer financiar a sua própria construção, precisa ter ali o documento mesmo do imóvel, o banco exige. É algo muito importante, né, de a gente... Exatamente. A pessoa, muitas vezes, baixa renda tem um capital na mão, mas é o chamado capital morto, né? Exato. Não tem um papel dizendo que é dela, o banco também não vai reconhecer uma posse.
que ele não Isso. vai saber se tem, como você falou, se tem algum conflito, se tem uma briga familiar lá. Regularizar o seu imóvel é ativar o capital dele, Exatamente. né? E Né? de fato começar a movimentar. As pessoas acham que é só um gasto que vai ter, mas ainda não, nem todos ainda não viram os benefícios, Sim, né? e fora que se você quiser vender um imóvel que não está regularizado, ele perde e muito seu valor de mercado, né? Estima-se que até 70, 80% do valor do imóvel é perdido se ele não está regularizado. Aí a pessoa faz uma reforma assim maravilhosa na casa. Aí, não, minha casa valorizou muito. Eu fiz ali uma calçada boa, fiz vários ajustes dentro da casa. Só que aí não tem o documento do imóvel, né? E Exatamente. desvaloriza, porque ninguém gosta de comprar bolacha quebrada. Algumas pessoas até compram, mas aí abaixa bastante do valor preço. real, né? Abaixo do valor real. E aí, seguindo aqui para as nossas perguntas. Quais são assim, os principais desafios técnicos que vocês enfrentam lá na secretaria da documentação apresentada? Porque a Reurb Social, o município promove, então vocês levantam toda a documentação necessária, né? O interessado leva os documentos pessoais. Isso, a gente faz o filtro lá, né? Vocês fazem o filtro lá, mas na específica o próprio interessado leva as suas documentações, né? Então, quais são, assim, os principais desafios que vocês encontram na hora de analisar essa documentação? O que mais aparece de erro? O principal desafio, né, é questão documental. Às vezes a pessoa não tem um recibo, ou o recibo rasurou, ou é aquele contrato de aforamento que a pessoa não sabe mais onde encontrar, né? E aí, nesses casos, a gente sempre busca uma solução. Por exemplo, a pessoa afirma que teve um contrato lá no nome dela mesma ou da mãe que já faleceu. A gente vai lá nos livros que a gente tem aí dos aforamentos, na época dos prefeitos, ou quando existia o instrumento de aforamento, né? Sim. Que hoje não existe mais. Interessante a gente até falar sobre isso, dessa diferença do aforamento do réu. Muita gente confunde esses institutos. Fala um pouco pra gente sobre... Tá. Só continuando a questão dos desafios. Isso. A questão aí, a gente... uma pergunta na outra que é... a gente tem esses problemas, né? Então a gente procura resolver, ou seja, vai lá nos livros, a gente tem uma listagem até organizada, mesmo sendo documentos tipo, de gaveta quase, né? O prefeito ia lá, fazia o termo, a pessoa pegava, e muita gente nem registrava, só pegava o aforamento e não registrava em cartório, né? E aí a gente tem um livro, procura lá, não, realmente ela recebeu, mas aí sua mãe deixou para você, aí tem outra questão, que às vezes a pessoa recebe o imóvel, mas tem lá 4 irmãos. Aí a gente, como prefeitura, não vamos ser um pouco negligente, né? Sim, mas ela te deu, mas não passou nada, passou por pouco, que tem os outros irmãos. Vai que a gente faz a regularização, o prefeito assina o título dela, aí posteriormente os irmãos vão lá e entram na justiça questionando. Sim, tem a legítima dele, né? Realmente, direito, né? E aí a gente procura fazer pelo menos a carta de renúncia, né? Os irmãos vão lá assinando, não, concordo que minha mãe passou para ele esse imóvel, assina, a gente coloca no processo, então a gente está resguardado, né? Porque ao decorrer do processo tem a abertura dele, a gente junta tudo que for necessário, a gente procura deixar o mais redondo possível o processo, né? Cumprir o checklist, aí depois vai para análise técnica, que é justamente a parte que o profissional da área de agrimensura, um arquiteto, engenheiro, a parte que ele faz, né? A gente faz essa análise, porque tem algumas exigências de padrões técnicos, né? De coordenada, de precisão, de informações. Passando do parecer técnico, vai para a questão das buscas, né? E aí a gente vai para o cartório, ver se naquela área, lá naquele núcleo, tem matrículas registradas. Se tiver, volta para a secretaria, a gente vai preparar as notificações desses titulares de domínio. Depois disso, vai para o parecer jurídico, que é onde ele vai assinar, não, tá tudo direitinho, essa posse é dele, os irmãos assinou aqui. É tudo feito com muito critério, né? Sim, processo por processo. Sim. E a questão do aforamento, né, que você perguntou. Muita gente, aqui em Caxias especificamente, né, falando com o público caxiense, quem mora ali do Rio para a direita, que eu chamo falar do Rio para o leste, né? Ali centro, Castelo Branco, Nova Caxias, esses bairros que estão pro lado da direita. Aqui em Caxias a gente tem uma situação peculiar, que é o quê? O Rio divide a cidade em duas cidadezinhas, né? Que a gente vê no Maranhão, que tem cidade que é uma colada na outra e a divisão é o Rio, né? Mas são cidades diferentes. Realmente, a gente tem esse cenário aqui. Um lado é paróquia, outro lado é prefeitura. Então, no lado da prefeitura, quando não tínhamos ainda um instrumento
tão forte como é a regularização fundiária urbana, o que os prefeitos usavam como saída, né? É o instrumento que o Código Civil dava para as prefeituras dar, né? Quando a área era de propriedade da prefeitura, que é o aforamento, as cartas de aforamento. Então a prefeitura, às vezes a prefeitura que loteava, tipo a Nova Caxias. Eles chegavam lá, abriam as ruas, o prefeito da época ia lá e dava aforamento para você. E tinha as condições lá, você tem que construir em até um ano. Se você não construir, você perde a posse, o domínio útil, né? Domínio útil. Então, muita gente acha que está com aforamento lá, com a matrícula, acha que eu não eu sou o dono, vou hipotecar no banco, vou tirar um empréstimo. Na hora chega, o cartório não registra, né? Porque não é o proprietário pleno, né? Ele tem um domínio útil. Então, aí tem os procedimentos que dá para fazer a partir disso, que é o que? O resgate de aforamento. Vai pagar lá todos os impostos, os foros, os laudemes e as pensões, que muita gente recebia, mas às vezes não sabia, eu não pagava mesmo, porque vinha o imposto dos foros anual, laudeme, não pagava, né? Então, para resgatar, eu não vou saber de qual aqui, mas lá a gente faz esse cálculo, que é o que paga 10 pensões, foros, e a pessoa consegue resgatar a propriedade para ela. E isso se o imóvel foi registrado ao aforamento antes de 2002, 10 de janeiro de 2002, que é o que? Que 2002 já É o marco novo, do Código Civil. o novo Código Civil. Então, o Código Civil ele proíbe qualquer ato de aforamento, de subfiteus, então a partir disso foi extinto o aforamento. Mas a gente vê situações, como toda lei demora, né, para ser implementado, muitos cartórios de cidade pequena não se atentavam e registravam. Já vi aforamento de 2017 registrado, 2015. Nossa. E aí, tipo, 15 anos depois do Código Civil, né? Então, nesse caso aí, aqui em Caxias, a gente faz a conversão. Usa a REURB para titular a propriedade da pessoa, né? Usar um instrumento da legitimação fundiária. Certo, muito bem entendi. E em relação ao lado de cada ponte, né? Que Isso, nosso podcast ele é interativo, gente. É um bate-papo. Por isso que eu te falei, Vitor, fica tranquilo. Que aqui somos um bate-papo entre amigos, informativo para o público ali de casa. Mesa e café realmente tem essa pegada de ter uma conversa assim. O Dr. Frank aqui perguntou, a gente também quer saber. E o lado de cada ponte, que são os imóveis da paróquia, né? Isso. Como é que foi feita essa... O famoso Terra da Santa, né? Sim. Paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Existe uma matrícula registrada, né, nesses bairros aqui da Trisdela, Campo de Belém, Ponte, Sim, até ali a BR pega o Salobro, e a matrícula 535, né? Nesse caso aí, o que a gente adota aqui? A gente exige que a pessoa procure a diocese, né? Sim. O escritório da diocese de contabilidade, a pessoa vai lá levar o documento de posse que ela tem, algum recibo de compra e venda, até mesmo o documento antigo que ela recebeu da paróquia, né? Que funcionava aqui no centro paroquial. A pessoa leva, mesmo se ela tiver um antigo, ela precisa renovar. Sim. Então ela vai até a diocese, conversa com o contador da paróquia e pega a posse definitiva, né? Chamada posse definitiva para poder regularizar o imóvel. Aí, a partir disso, a pessoa vai para a secretaria, né? Então, muitas vezes a pessoa chega lá, realmente te reconhece que ela tem a posse lá, já leva às vezes a planta, só que precisa dessa legitimidade da paróquia. Muito bom. Muito bom. E, Vitor, dentre as perguntas que eu recebi também, perguntaram, esse processo de REURB demora muito? E outras pessoas já perguntaram, acredita aqui que foi advogado, por que demora muito? Exatamente. Todos queremos saber o que acontece lá dentro. Meu processo tá parado ou não tá? Como é que é isso, Vitor? Fala pra gente. Como eu falei inicialmente, falei um pouco do processo. Sim, né? muitas Como etapas. Vocês podem ver, são algumas etapas, mesmo funcionando, raramente sai da secretaria, né? Fica sempre lá nos setores, que lá temos o setor social, o setor cartográfico, que é o meu, que eu sou o coordenador, e tem o setor jurídico, né? E o gabinete do secretário. Então, quando o processo chega lá, à primeira vista, quem recebe a pessoa para dar alguma informação, ou quando já junta, né, a documentação, é a assistente social. Sim. Tá lá? A assistente social é muito importante na regularização fundiária, principalmente na social, que ela vai acolher as pessoas, vai informar, vai chegar no bairro, fazer ação. Fazer o recebimento correto também dos documentos. E realmente julgar se aquela pessoa é realmente baixa renda. Todo o processo lá de regularização social tem o parecer social. E na regularização específica, ela também tem aquele primeiro atendimento com a pessoa para juntar a documentação, ver se está cumprindo o checklist, se já está com a planta já referenciada, se não tiver, vai solicitar para ela fazer e retornar novamente, né? Então, o processo demora justamente por isso, né? Recebe a documentação,
tá tudo ok. Redondinho. Vamos abrir o processo eletrônico aqui para a pessoa poder acompanhar com o protocolo, receber o protocolo. Vai para o meu setor, que é o cartográfico. Então a gente vai receber aquele material do profissional, né? Que detalhe, é um profissional cadastrado na secretaria. Que a gente criou esse cadastro para a gente ter um controle melhor, né? De quem faz os serviços, para a gente ter um contato direto com eles. E aí tem aquela análise técnica ampla, olhar todas as informações na planta, no memorial, se as coordenadas estão precisas, relatório, né, dos pontos, do equipamento. E muitas vezes o processo para aí, né? Às vezes falta algum documento que está faltando, a RT do engenheiro que não anexou, uma assinatura. E às vezes o problema é mesmo técnico, né? Realmente a gente acha um erro ali, aí o profissional demora para Pra para levar até a levar. devolutiva, Aí, às né? vezes, realmente, o pessoal chega para meu processo nunca saiu daí. Aí vai ver, não, mas você já cobrou o profissional para trazer? Nunca trouxe, você nunca trouxe. Sim. Aí pronto, superou essa parte. Chega a outra parte importante, que é o quê? É o ofício que a gente manda para o cartório. Mesmo o processo não, porque o processo inicia na prefeitura e termina no cartório, né? Sim. Mas no meio a gente precisa do cartório também, que a gente oficia eles, manda a quadra e solicita se perguntar se naquela quadra tem algum registro. Fora o que a gente já sabe, né? Se for do outro lado do rio, do lado direito do rio, vai ser da prefeitura, mas sempre tem algum aforamento registrado ali, alguns capião. Então o cartório tem que fornecer essas informações para a gente. Então, particularmente esse ano, né? Os processos estão demorando mais por causa dessa adaptação que está tendo agora com a intervenção. Alguns funcionários saíram, então está tendo realmente essa carência. Os processos estão demorando muito na parte das buscas, né? Sim. Mas recebendo essas buscas, a gente já parte para notificação. A gente vai montar lá a notificação, ver se é viável notificar pessoalmente aquela pessoa do núcleo da quadra ou por edital. Por edital e até a notificação pessoal, a gente tem que esperar 30 dias. Então aí é um tempo, não tem como fazer regularização em menos de 30 dias. Sim. Porque a lei obriga tu a esperar 30 dias, você vai ter alguém para se manifestar contra a regularização, alguma objeção que ela tenha, né? Às vezes coisa simples que dá para resolver, não é porque a pessoa impugnou que o processo não vai dar certo. Às vezes é porque a pessoa foi informada lá que está sendo regularizado o núcleo, vai olhar lá, não, mas minha área não é essa. Aí a gente vai lá sentar com a pessoa, não, quer que aumente a área aqui? Tá errado? Vamos lá fazer uma vistoria. Aí a gente sana essa dúvida, aí vai pro parecer jurídico. Aí sim, às vezes demora um pouco, porque a pessoa que está faltando alguma documentação, alguma posse, alguma renúncia de herdeiros, né? Sim. Mas a partir disso, do parecer jurídico, aí o processo já anda mais rápido, que é o que? A emissão da taxa de regularização, se o processo for específico. Que a taxa de regularização aqui em Caxias é 1%, né? Se o imóvel for avaliado em 80 mil, a gente avalia a terra nua, né? Sem a construção. Então, se for avaliado em 30 mil, você paga R$800. A avaliação feita dentro do próprio procedimento. Da própria secretaria. A secretaria tem um corpo técnico e consegue sanar todas essas exigências, né? E após a taxa, então, a gente já está apto para emitir o título dela, de regularização fundiária, e a CRF, que é a certidão de regularização fundiária. E aí, a partir disso, a gente já junta a documentação para encaminhar para registro no cartório. Aí, quando vai para o cartório, aí já foge da alçada de da vocês, nossa alçada. Muito bom. Às vezes, volta, às vezes, porque tem alguma pendência. Aí a gente vai lá, resolve e manda de novo. Perfeito. E a outra pergunta que a gente recebeu aqui é... Essa daqui eu vou deixar para fazer no final, que aí a gente vai adaptando aqui. A questão de como é que a população de Caxias pode buscar informações e apoio sobre esse tema. Porque a gente vê que é muita informação e às vezes uma pessoa leiga não tem acesso a toda essa informação. Onde Exatamente. é que a população caxiense pode buscar esse apoio? Vocês podem estar indo exclusivamente na secretaria, né? Secretaria de Regularização Fundiária, falar com qualquer um dos nossos profissionais, assistente social, cadastradores, a gente mesmo da equipe técnica. A gente está sempre de portas abertas para atender. Quem tiver alguma dúvida, um advogado, uma pessoa. A Helb é muito bom porque se a pessoa tiver tempo, aquela disponibilidade, ela não precisa arcar com advogado, né? A pessoa pode ir lá, só que a gente sempre indica. Não é aconselhável, né? A gente aconselha, realmente tem uma questão aqui, é melhor você procurar um advogado, porque ele vai preparar algum documento que estiver faltando ou ir atrás, né? Mas na real a pessoa consegue ir resolver sem um acompanhamento de um advogado, né?
Muitas vezes a procura de despachante também, o próprio engenheiro que faz a planta. A vantagem, assim, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, de você procurar, de fato, um advogado profissional especializado, é que muitas vezes encontra alguns impedimentos, alguns empecilhos em documentação, que às vezes a pessoa não tem ali um conhecimento aprofundado e acaba demorando mais, né? Ali a pessoa tem uma certa urgência, às vezes, em conseguir o documento, e aí fica enrolado em tanta documentação que, poxa, você tendo um advogado especializado, você abrevia o seu caminho, né? É porque ele vai estar lá todo o tempo vendo, né? Às vezes o processo fica parado, a pessoa não sabe, né? Porque não vai atrás. Porque o volume de processo é muito grande, aí não dá para também a secretaria... E nem todo mundo tem tempo para ficar indo, né, o tempo todo. Ah, como é que tá? O que é isso? Aí vai ter que procurar o termo técnico. Nossa, realmente a pessoa tem que dispor de muito tempo para fazer isso sozinha. E a próxima pergunta, Vitor. Funciona da mesma forma para as propriedades rurais? Em relação a essa pergunta, não, né? Como eu falei, a REURB é a regularização urbana. A regularização rural segue o procedimento padrão, ordinário, né? Que é o quê? Você vai precisar também do profissional da área, né? Um arquiteto com especialização em georreferenciamento, um engenheiro, agrimensor, para fazer o georreferenciamento da área, né? Levantar cada ponto da propriedade. E detalhe, eu estou falando do imóvel a mais superior a 2 hectares, né? Que é o mínimo que a gente consegue regularizar pelo rural. E a partir disso, procurar um advogado para entrar com uso capião ou desmembramento, né? Dependendo do caso. Tudo parte da pergunta inicial. Tem matrícula? Exato. Não, na verdade, tem matrícula imóvel? Né? Tem matrícula própria do imóvel? Está dentro de uma área maior? A primeira pergunta de todas, né? A matrícula é o documento oficial do imóvel, né? Ali, cada um de nós tinha o nosso CPF e os imóveis têm suas matrículas. Um imóvel, em cada matrícula, uma matrícula tem um imóvel. Em relação a isso, tem só um parêntese, né? Porque a REURB também, ela foi inovadora nisso. Eu gosto até de falar que a REURB, ela veio para acabar com a hipocrisia urbana, né? Porque o que a gente vê no Brasil, muitas cidades tem cidade que não tem uma matrícula registrada. Caramba. Mas tá todo mundo vivendo na irregularidade, mas também o poder público fecha os olhos, não tira ninguém dali, mas também não regulariza. Então ela veio para isso. Tá lá, já tá consolidado, vamos regularizar. Inclusive, muitos paradigmas foi quebrado, né? Por exemplo, no início, muitas prefeituras quebravam a cabeça. Meu Deus, mas a lei fala para eu regularizar o que está consolidado. Mas a lei do parcelamento do solo fala que eu não posso registrar um imóvel com menos de 5 metros de testado, né? Mas na REURB tu pode. Como é que a pessoa está morando lá há 30 anos lá, e aí quer dizer que eu não posso legitimar a propriedade dela, dar esse direito para ela, né? Que é um dos direitos básicos de todo cidadão. Questão também do marco temporal, muitas pessoas se confundem, né? Isso. Ali, poxa, é o núcleo urbano consolidado até 22 de dezembro de 2016. Então, se eu adquirir minha propriedade em 2020, não posso fazer REURB? Como é que é isso? Não é exatamente isso, né? Vamos lá. Porque a REURB, ela trata desde o início, né, sobre o núcleo urbano informal. Se tu tá num bairro lá que tu sabe que já tá lá 40 anos ocupado, mesmo que tu adquira o imóvel em 2022 para frente, né? Às vezes tu não tem linha possessória de quem ele comprou de outro para fazer esse quebra-cabeça, né? Não, tô lá muito antes de 2016, que é o marco temporal. Mas isso é uma exigência para o núcleo. O núcleo tem que estar lá existindo antes de 2016. Então, isso não é impedimento, né, para fazer. E a lei usa a questão do marco temporal justamente porque ela é uma lei que facilita muita coisa, mas também ela não é omissa. Tipo assim, eu com um pensamento aqui de um loteador. Tem uma área aqui de 20 hectares, eu vou lotear aqui, e uma hora a prefeitura vem aqui, vai dar propriedade para quem eu vender. Não, não é bem assim. Porque lá tem um marco temporal. Se eu fiz isso depois, eu tenho que seguir o rito ordinário da 6766. Que é o quê? Fazer o projeto do loteamento, aprovar aquele parcelamento de solo na prefeitura, trazer infraestrutura básica para lá, né? Calçamento, asfalto, iluminação. Fora isso, a questão do marco temporal tem a legitimação de posse, que aí realmente é um instrumento que, por exemplo, tem uma ocupação aqui que foi feita depois de 2016, o município meio que tampou os olhos, que a lei também já prevê o que o governo é falho, né? Que é justamente isso, não tem essa fiscalização toda em muitos casos, né? A pessoa vai lá, loteia, abre rua,
A pessoa já mora lá, já tem água, a própria Equatorial bota energia, já tem água, sendo que não foi aprovado nenhum projeto para lá, né? Não nasce o bairro já com o registro, que é o correto, né? Tinha que ser o correto. Então tem a legitimação de posse, que é o quê? A pessoa já está lá morando, é o único imóvel que ela tem, que exige isso. Para tu ser beneficiado da legitimação de posse, não pode ser dono de outro imóvel. Então a prefeitura ainda assim consegue dar uma legitimação de posse. Se vê se aquele núcleo está consolidado já, é irreversível, então pode acontecer isso, que aí daqui 5 anos ela pode entrar com uso capião, né? Sim, ali prepara a expectativa de direito. Quando completar o tempo, Isso, ela do uso consegue. capião. Muito bom, Vitor. Eu gostei muito, esclareceu muitas coisas pra gente aqui. O nosso tempo passou voando. Te falei que Passou. ia passar rápido. Passou muito rápido. E assim, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, tanto para os seus pares, né, as pessoas que trabalham, porque o Vitor trabalha com esse serviço, como ele falou no começo, de georreferenciamento, né, que é um dos materiais técnicos necessários para fazer uma regularização, e faz um trabalho bem feito, né, a gente sempre precisa ali do seu serviço, sempre está prontamente. Mas algum conselho a mais, alguma dica que você daria para as pessoas que trabalham diariamente com isso? Como preparar a documentação, a sua mensagem, suas considerações finais, pode ser tanto sobre a REU como seu trabalho em geral. Isso. A mensagem que eu deixo, né, para quem talvez está vendo esse podcast interessado, né, no tema, Uhum. ou para regularização imóvel, porque trabalha com isso, um advogado que quer entrar na área, é estudar, porque realmente o tema é um pouco complexo, né? É. E aí eu sou da parte técnica, né, cartográfica, Uhum. só que acabo adentrando um pouco da parte jurídica, porque na REOB não tem como a Sim, não gente tem como. trabalhar sem saber a parte jurídica, porque são muitos Tudo é detalhes. fundamentado. Isso, a gente está trabalhando lá toda hora conversando com a advogada, Uhum. né? E aí o que eu aconselho, busque pesquisar sobre o tema, ver algumas lives que tem no YouTube. Eu recomendo até o CORE, né, o Colégio de Registradores de Minas. É muito bom o tema lá de REUB. Eles têm vários modelos de requerimento para quem está procurando modelo para Também é REUB. dica preciosa É para uma os dica boa. profissionais, E muito para quem boa. é da área de georreferenciamento, né, de cartografia, realmente ver o decreto 9310, que é o decreto que regulamenta a lei, né? Lá Uhum. onde diz item por item, porque na lei fala assim, não precisa da planta já referenciada e tal, mas no decreto está dizendo, precisa da planta, tem que ter isso, a coordenada é essa precisão, tem que ser Sim. 8 centímetros, e aí vai. Sim, sim. E para a população em geral caxiense é buscar, de fato, busca a Secretaria de Regularização, os profissionais. Aqui em Caxias a REUB funciona muito bem, porque assim, a gente não tem noção, né, do que a gente tem até ir para fora. Eu estava conversando com uma colega advogada que ela trabalha em outro estado, outra cidade, e aí pedindo um aconselhamento, ela falou assim, não, mas você tem que ver se a REUB aí da sua cidade funciona. Aí eu, como assim? É, porque aqui na minha cidade não É funciona, não verdade. roda. Simplesmente, eu como não roda, não roda. Então, assim, Caxias tem essa preciosidade que de fato funciona, né? O Vitor falou aqui várias Desde o propriedades, início, né? funcionou desde o início, Da então lei. é algo muito precioso mesmo. Não é tão comum, realmente, né? Um dia Uhum. desse, até vendo a live do Core, né? Uma pessoa com essa dúvida. Ah, minha cidade disse que não pode passar a minha REUB porque não tem um engenheiro para aprovar o Nossa, projeto. aí, tá Mas vendo, a gente? pessoa pode entrar até com mandado de segurança, porque a lei está dizendo qualquer cidadão, associação, pessoa, município pode instaurar um processo de REUB. Se o Uhum. município não tem um corpo técnico para aprovar, ele tem que ter, né? Ele Sim, pode correr em improbidade administrativa, sim, sim. porque virou um tema que é obrigatório. Todo município Tem que ter. está entrando, município de 5 mil habitantes, 10 mil, já está vendo a importância da regularização, que é realmente até aumentar a receita do município, né? Uhum. Tu A tá dando a arrecadação. propriedade para a pessoa, mas a pessoa, a partir disso, vai pagar IPTU, quando transferir imóvel, vai pagar ITBI, que vai para a prefeitura. É de interesse social. É Interesse interesse social. social, interesse público, E né? E privado, todo para quem mundo quer ter ganha. essas regras, todo mundo ganha. REURB, todo mundo ganha. Então, eu estou muito feliz com essa entrevista, Vitor. Muito obrigada por dedicar um tempo, Eu que por ter agradeço. vindo. Obrigada a você que assistiu até o final. Comente aqui o que você achou da nossa entrevista. Comente também sugestões de novos convidados. Curta, compartilhe. E tenha sempre isso em mente. Se você não registrou, você não é dono deste imóvel. Então, esse foi um podcast informativo.
tem essa pegada no nosso podcast, sabe? A informação, a reflexão. E este foi um podcast extremamente informativo. Fico feliz de você ter nos acompanhado até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.